Fala pessoal, esse é o canal Pirinha Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 26 do vestibular de inverno do UEPG de 2017. Bora lá então? Considerando a reta R que passa pelos pontos A, de coordenadas -1 e 0, e B, de coordenadas 0 e 3, a função trigonométrica f de x igual a cosseno de x e o ponto dado por coordenadas π e 3, assinale o que for correto. Item 1. A distância do ponto P ao gráfico da função f de x igual a cosseno de x é 3. Bem, gente, então a gente está acostumado, adaptado a calcular a distância entre ponto e reta, né? Nós temos uma formulazinha lá que envolve aí o ponto e alguns itens da reta na sua forma geral e calcular essa distância. Porém, aqui eu estou falando de uma função trigonométrica, uma função cosseno, que é uma função lá que vai ter as suas curvas, né? Ela vai ter um período e tudo mais. Eu vou desenhar aqui para eu trabalhar com vocês e mostrar qual é a menor distância que nós temos do ponto P até essa função cosseno, certo? Então eu vou desenhar aqui, já vou considerar como sendo o item 1. Imagina lá que nós temos então o nosso plano cartesiano, tá? Eu vou desenhar aqui, tentar desenhar o melhor possível para que vocês consigam acompanhar e compreender da melhor forma possível. Vou desenhar aqui, acho que é suficiente. Nós temos aqui o nosso eixo x e o nosso eixo y. E a gente sabe que a função cosseno ela varia aqui de -1 até 1, né? E aí eu vou colocar alguns itens aqui também para a gente começar a discutir. Eu vou colocar o π mais ou menos aqui. Vou colocar o 2π mais ou menos aqui. E vou colocar também aqui no meio π sobre 2, que é o 90 graus, né? E o 3π sobre 2, que é o 270, tá? E aí a gente sabe que a nossa função cosseno, né? O cosseno de zero ali, ele é 1, né? A gente sabe que o cosseno aqui de π é -1, então eu já vou deixar esse pontinho, eu vou deixar esse pontinho marcado aqui. E a gente sabe lá que depois o cosseno de 2π ele vai voltar a dar 1. Né? E aí o cosseno de π sobre 2, que é o de 90 graus e do 270 graus, a gente sabe que é zero. Então, a função cosseno ela tem mais ou menos esse comportamento aqui. Ó. Esse que é o período dela aí em 2π, depois ela vai começar a se repetir novamente. Tá? Aí está dizendo que tem um ponto P de coordenadas aqui, π e 3. Então, esse ponto de coordenadas π e 3, olha que o 3 ele vai estar mais ou menos aqui, ó, né? Eu não desenhei suficientemente no meu gráfico, mas esse ponto vai estar mais ou menos aqui, tá? Se a gente for calcular, gente, se a gente fosse calcular a distância desse ponto, a menor distância que nós temos, porque quando a gente está falando de distância, gente, a gente sempre vai falar na menor distância possível entre dois elementos. Nesse caso, entre esse ponto e essa função. Então, a menor distância que nós teríamos, aqui o meu gráfico ficou um pouco desconfigurado, mas a menor distância que nós teríamos desse ponto P, que tem coordenadas aqui, ó, π e 3, aqui vai estar o 3, né, e aqui nós temos o 2, vai ser a distância desse ponto aqui até aqui. E aí você poderia se dar o trabalho de calcular essa distância, né, a distância desse ponto aqui que vai ter coordenadas 0 e 1, esse ponto que está aqui, e o ponto de coordenadas π e 3. Mas você nem precisa se dar esse trabalho. Por quê? Observa que aqui nós temos um triângulo retângulo, certo? Essa medida aqui, veja que é dado 1 até o 3, então aqui é 2, e essa distância aqui é π. E π, gente, é maior do que 3, é 3,1, 4, meio, assim por diante. Então, como isso aqui é um triângulo retângulo e essa distância é uma hipotenusa aqui, a hipotenusa ela é a maior distância do meu triângulo retângulo. Certo? Então, se eu chamar isso aqui, essa distância de H, né? Essa distância de H, que é a distância desses dois pontos ali, que eu quero saber. Essa distância, gente, é óbvio que ela vai ser maior do que 3, porque ela representa a hipotenusa. E a hipotenusa é sempre o maior segmento do meu triângulo, no triângulo retângulo, tá? E como eu tenho um dos catetos que vale π, e π é maior do que 3, consequentemente, esse valor é maior do que 3. Né? Então, aqui está falando que a distância desse ponto P ao gráfico da função cosseno é 3. Não é. Tá? Então, esse item aqui, ele é falso, certo? A gente já vai precisar disso daqui de novo daqui a pouquinho, se eu não me engano, tá bom? Então eu vou deixar ali, caso a gente precise novamente. Continuando o item 2. A reta x mais 3y igual a π mais 3 é perpendicular à reta S, que passa a reta R passando por P. Então, a reta que está dada aqui por x mais 3y
igual a π mais 9. Está dizendo que é perpendicular à reta R, tá bom? A reta R, a gente já vai ver aqui, ela é uma reta que passa pelos pontos A e B, certo? Se a gente deixar essa equaçãozinha aqui, né, no formato da equação reduzida, então a gente isolaria o y, né, a gente ficaria com isso aqui, ó. A gente ficaria com 3y é igual a menos x mais π mais 9. Isso daqui vai fazer parte do meu coeficiente linear, né? E ali aquele 3 que está multiplicando y passa dividindo todo mundo. Então, aqui 3 mais π sobre 9. Professor, por que você deixou entre parênteses? Só um detalhe, é só para dizer que aquilo ali vai ser o coeficiente linear da minha reta, né? Enquanto que isso daqui, ó, esse menos aqui é 1, né? 1/3 é o coeficiente angular. Aí tá falando, gente, que a reta x mais 3y, que é essa da reta aqui, é perpendicular à reta R, tá? E passando por P. Mas quem que é a reta R? Vocês já vão entender por que eu deixei isso daqui. Então vamos lá. Quem que é a reta R? A reta R, para eu achar a reta, eu vou fazer aquele esqueminha do determinante que eu costumo fazer. Eu vou colocar aqui, ó, x e y, sempre padrão. Vou colocar agora o ponto menos 1 e 0 e o ponto B, 0 e 3, porque a reta R passa por esses dois pontos. E eu encerro aqui fazendo xy. Tem que fazer esse determinantezinho aqui, que na verdade não é um determinante, né? Mas fazer ele ser igual a 0, tá? Então, x vezes 0, 0. Menos 1 vezes 3, eu tenho menos 3. 0 vezes y, eu tenho 0. Menos 1 vezes y dá menos y, mas aqui vai trocar o sinal, então é mais y. 0 vezes 0, 0. E x vezes 3 eu tenho mais 3x. Certo? Isolando... Opa, não é mais 3x, é menos 3x, perdão. Aqui, ó, como é 3 vezes x, eu estou fazendo a diagonal secundária, né? Então, eu troco o sinal. Menos 3x igual a 0. Então, essa equação aqui é y igual ao quê? Igual a 3x mais 3. Tá bom? Se a gente observar, pessoal, realmente essa reta R, ela é perpendicular a essa reta aqui. Vamos chamar essa reta aqui de reta S. Por que eu sei que essa reta aqui é perpendicular à reta S? Olha quem que é o coeficiente angular aqui, 3. E aqui, para ser perpendicular, os coeficientes angulares, gente, eles têm que ser um em relação ao outro, oposto e inverso. Ou seja, o produto entre eles tem que dar menos 1. Veja aqui, ó, se eu fizer 3 vezes menos 1/3, tem que dar menos 1. Dá menos 1 e só. Cancela, cancela. Opa, perdão. Cancela e cancela aqui, vai sobrar menos 1. Então, de fato, gente, essas duas retas aqui, elas são perpendiculares. Mas ela passa pelo ponto P também? Essa reta R aqui, ela passa pelo ponto P? É isso que nós temos que verificar também. Então, nós temos aqui a reta R, que é essa daqui. A reta S, na verdade, que eu chamei, né? Vamos ver se ela passa pelo ponto P. Ponto P, esse que tem coordenadas π e 3. Então, é só a gente substituir nessa equação aqui. Tá? Eu vou reescrever, ó, vai ficar x mais 3y igual a π mais 9. Vamos ver se isso é verdade quando eu substituo aqui, ó, x e esse aqui valor de y. Então, x, π, mais 3 vezes y, quem que é o y? O y é 3, igual a π mais 9. Isso aqui é verdade, gente? Sim, ó. Vai ficar π mais 3 vezes 3, que é 9, igual a π mais 9, ok. Então, realmente, a reta, que é essa daqui, ela é perpendicular à reta R, verificamos isso por essa condição de perpendicularismo de duas retas no plano cartesiano, e sim, ela passa pelo ponto P, nós verificamos aqui que P é um ponto que pertence a essa reta aí que eu chamei de reta S. Ok? Então, esse item aí de número 2, ele é verdadeiro, então, por enquanto, temos somente o item 2 como verdadeiro. Ok? Vamos lá, continuando, então. A distância do ponto P à reta R pertence ao intervalo 2 e 4. Vamos ter que ir para outro slide para calcular. Então, a distância do ponto P que tem coordenadas π e 3, até a reta R. Qual é a equação aí geral da reta R? Vamos pegar ali para nós vermos. Y igual a 3x mais 3. Então, vai ficar 3x
menos y mais 3 igual a 0 na sua forma geral. Opa, esqueci do igual. Já deixei na forma geral ali, tá, gente? Igual a 0. Olha lá que nós temos y igual a 3x mais 3. Então, eu só deixei o y do outro lado lá, igualei a 0, então por isso que ele ficou com o y negativo. E eu já vou aproveitar aqui e achar quem são o a, o b e o c. O a quem está com o x, então é 3. O b quem está com o y, menos 1. E o c é o termo independente ali, que é 3. Que a gente vai precisar disso para calcular agora a distância do ponto P até a reta R. Esse daqui é o nosso x do ponto e esse daqui é o nosso y do ponto, tá? E aí, se você não lembra, eu vou escrever aqui, mas a gente faz a vezes x do ponto, mais b vezes y do ponto, mais o valor do c, tudo isso dentro do módulo, e a gente divide por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? E ele está falando que essa distância aí é um valor que pertence ao intervalo de entre 2 e 4 fechado. Então, vamos substituir aí. Vai ficar o a, que é 3, vezes o x do ponto, que é π, mais o b, que é menos 1. Menos 1 vezes o y do ponto, que é 3, mais o valor do c, que é 3. Tudo isso dentro do módulo e tudo isso dividido por raiz de a ao quadrado. Então, a é 3, então 3 ao quadrado, mais o b ao quadrado, que é menos 1 elevado ao quadrado. Tá? Ó, menos 1 vezes 3 dá menos 3, com mais 3 fica 3. Aqui dentro do módulo vai ficar 3π, módulo de 3π é 3π. E aqui embaixo vai ficar 3 ao quadrado, 9, mais menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, fica raiz de 10. Vocês concordam comigo, gente, que raiz de 10 vai dar 3, alguma coisa? Então, para a gente fazer uma gambiarra aqui entre parênteses, eu vou simplificar esse π com essa raiz de 10. Aproximadamente, não é uma simplificação exata, tá? Então, isso daqui vai dar aproximadamente 3, alguma coisa. Certo? E vocês concordam que 3, alguma coisa pertence ao intervalo entre 2 e 4 fechado? Sim. Então, esse item aqui, ele é um item verdadeiro. Então, nós voltamos aqui no nosso item e, ok, o item 4 ele é verdadeiro. Então, eu sei que eu vou somar mais 4. Tudo bem? Aqui, gente, na próxima, eu vou utilizar esse espaço mesmo, porque diz assim, ó, a reta R tem coeficiente angular 3. Aonde que está a reta R? Aqui, ó. A reta R é essa daqui, ó. Nós já tínhamos calculado, né? Reta R, olha, que passando pelos pontos A e passando pelos pontos B. Eu fiz aquela regrinha lá para determinar a equação da reta. E realmente ela tem coeficiente angular igual a 3. Então, esse item 8 aqui, ele é verdadeiro. Então, nós vamos somar também aqui mais 8, tá bom? E aí, tá dizendo na 16 assim, ó. A soma das distâncias do ponto P até a reta R. Então, vamos lá. Distância, esse é o item 16. Distância do ponto P até a reta R, mais a distância do ponto P até a função f de x, está dizendo que isso daqui é maior do que 6. Vamos ver se isso é verdade. Qual que é essa distância aqui que nós encontramos? Essa distância do ponto P à reta R é 3, alguma coisa, é maior do que 3. 3, alguma coisa. Eu sei que esse cara aqui é maior do que 3. Mais a distância do ponto P até a função. Lembram que nós chamamos aqui de h, e olha que nós já falamos que isso era maior do que 3 também? Então, vai dar também 3, alguma coisa. Então, mais aqui, 3, alguma coisa, também é maior do que 3. Obviamente, gente, ali no enunciado, né, isso daqui realmente vai ser maior do que 6. Não vai ser, né, se confirma o que está escrito aqui. Não vai ser menor do que 6, como está falando no enunciado. Então, esse item aqui, ele é falso, porque vai ser maior do que 6. Então, esse item aqui, ele é falso. Então, nós só somamos 8 mais 2 aqui, 10. 10 mais 4, 14. Resposta final, 14. Ok, gente? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos aí. Bons estudos e até a próxima.